Você já viu aquele tipo de gestor que olha para a planilha de custos e acha que entende tudo? Que vê um salário de funcionário experiente e pensa isso aqui tá caro demais, qualquer um faz esse trabalho por menos. Pois é. Esse tipo de gestor me demitiu depois de 11 anos de empresa. Se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma história de vingança satisfatória. Eu era gerente de manutenção numa fábrica de embalagens plásticas. Ganhava R$ 17.000 por mês, o maior salário da operação. O novo diretor olhou para esse número e decidiu que eu era caro demais. Disse que ia contratar 2 técnicos terceirizados pelo preço de um gerente. Nada pessoal, ele disse. É só matemática. Pois é. Matemática. 3 meses depois da minha saída, a máquina principal da fábrica travou. Um rolamento que eu monitorava toda semana e que os terceirizados nem sabiam que existia. O travamento causou dano em cascata no sistema todo. 21 dias de produção parada. Clientes cancelando pedidos. Multas contratuais. Peças importadas às pressas. Prejuízo total. R$ 1.800.000. O diretor que me demitiu para economizar 7 mil por mês foi demitido 4 meses depois. E eu? Eu estava tranquilo na concorrência, ganhando mais, trabalhando menos, vendo o circo pegar fogo de longe. Mas deixe eu contar essa história desde o começo. Por razões legais, vou mudar nomes e alguns detalhes específicos. Mas cada número que vou contar aqui é real. Cada decisão estúpida, cada alerta ignorado, cada consequência devastadora. Eu guardei documentação de tudo porque, depois de 25 anos trabalhando com manutenção industrial, aprendi que a única coisa que protege profissional técnico é registro. Registro e conhecimento eles podem tirar de você quando te mandam embora, mas não podem tirar da sua cabeça. Meu nome para essa história vai ser Roberto. Tenho 47 anos e trabalhei durante 11 anos como gerente de manutenção industrial numa fábrica de embalagens plásticas em Joinville, Santa Catarina. Joinville, para quem não conhece, é o maior polo industrial de Santa Catarina. Tem metalúrgica, plástico, têxtil, metal mecânico. É uma cidade que vive de fábrica. E fábrica vive de máquina funcionando. Manutenção industrial é isso. Garantir que as máquinas funcionem. Parece simples quando você fala assim. Mas manter funcionando um parque de máquinas de 12 milhões de reais, algumas com mais de 20 anos de uso, outras importadas da Alemanha com peças que demoram 60 dias para chegar, isso exige conhecimento que não se aprende em curso. Se aprende em décadas fazendo. Eu comecei na área com 19 anos, como auxiliar de manutenção numa metalúrgica. Fiz técnico em mecânica industrial no Senai, trabalhei em 5 empresas diferentes, acumulei 25 anos de experiência. Os últimos 11 numa mesma fábrica de embalagens plásticas, onde entrei como técnico sênior e em 3 anos virei gerente. Quando essa história aconteceu, eu era responsável por toda a manutenção da planta. 4 técnicos na minha equipe, mais os operadores que reportavam problemas. Meu trabalho era garantir que nada parasse. E em 11 anos, nada tinha parado. Pelo menos nada grave. Meu salário era R$ 17.200. Muito acima da média de mercado para Joinville, eu admito. Mas eu entregava muito acima da média também. A disponibilidade das máquinas na nossa planta era de 97,2%, quando o padrão da indústria é 92, 93%. Isso significava mais produção, menos atraso, menos cliente reclamando. Eu sabia o valor do meu trabalho. A empresa também sabia. Pelo menos até o Cláudio chegar. Cláudio Ventura assumiu a diretoria de operações num dia de agosto, trazido pelo grupo controlador para otimizar a planta. Otimizar. Essa palavra me dá arrepios até hoje. Ele tinha 38 anos, MBA pela FGV, passagem por 2 consultorias grandes. O tipo de cara que nunca colocou o pé num chão de fábrica mas acha que entende de indústria porque leu case study na faculdade. Na apresentação dele pro time de gestão, ele foi bem direto. Pessoal,
A planta de Joinville tem bons indicadores de produção, mas os custos fixos estão muito altos comparados com outras unidades do grupo. Meu trabalho nos próximos meses vai ser identificar oportunidades de redução de custos sem impactar a operação. Sem impactar a operação. Lembro de ter pensado. Vamos ver. Nas primeiras semanas, ele passou em todos os departamentos fazendo diagnóstico. Quando veio na manutenção, me fez um monte de perguntas. Quantas pessoas na equipe? 4 técnicos, fora eu. Custo mensal total com salários? Uns 42 mil, com encargos. Vocês fazem manutenção preventiva com que frequência? Depende do equipamento. As extrusoras são semanais. As injetoras, quinzenais. Equipamentos auxiliares, mensais. Parece muito frequente. Por que não fazer só quando dá problema? Eu quase ri. Quase. Porque quando dá problema numa extrusora, a produção para. E dependendo do problema, pode parar por semanas. Manutenção preventiva evita isso. Ele anotou no caderninho com aquela cara de quem não se convenceu. E você? Qual o seu salário? 17.200. Ele levantou uma sobrancelha. É um valor bem acima do mercado para essa função. Por que eu entrego acima do mercado? Nossa disponibilidade de máquinas é 97,2%. A média da indústria é 92%. HM. Ele anotou de novo. Entendo. Saiu sem dizer mais nada. Naquele dia, eu senti que tinha problema vindo. 2 meses depois, o Cláudio me chamou na sala dele. Roberto, senta. Preciso conversar com você sobre uma reestruturação na área de manutenção. Eu já sabia o que vinha. Sentei e esperei. Olha, eu analisei os números da manutenção, comparei com outras plantas, consultei o mercado. E cheguei a uma conclusão. A gente pode operar com uma estrutura mais enxuta. O que significa mais enxuta? Significa que vamos terceirizar a manutenção. Vou contratar uma empresa especializada que vai colocar 2 técnicos aqui em tempo integral. O custo mensal vai ser de R$ 10.000, incluindo encargos. Muito abaixo do que a gente gasta hoje. E a minha equipe? Vão ser desligados. Você também. Eu respirei fundo. Cláudio, com todo respeito, eu acho isso um erro. Manutenção industrial não é só apertar parafuso. É conhecer a máquina, conhecer o histórico, saber quando um barulho diferente significa problema. Técnico terceirizado não vai ter esse conhecimento. Eles vão aprender. Você pode deixar tudo documentado antes de sair. Não dá para documentar 25 anos de experiência. Tem coisa que eu sei de ouvir a máquina funcionar. A extrusora 1, por exemplo. Ela tem um rolamento no eixo principal que dá problema a cada 2 anos, mais ou menos. Eu monitoro ele toda semana porque quando esse rolamento trava, o dano em cascata é enorme. Ele fez aquela cara de impaciência que gestor de escritório faz quando o técnico tenta explicar coisa técnica. Roberto, eu entendo que você está preocupado. É natural. Mas a decisão já foi tomada. Seu salário está muito acima do mercado. Nada pessoal, mas não faz sentido pagar 17 mil para um gerente de manutenção quando eu consigo 2 técnicos por 10 mil. Cláudio, a diferença de 7 mil por mês não vai pagar nem um dia de produção parada. 1 hora de máquina parada nessa fábrica custa R$ 6.000. Se a gente seguir seu raciocínio, ninguém nunca seria demitido porque qualquer um pode ser essencial. Eu não acredito nisso. Todo mundo é substituível. Essa frase de novo. Todo mundo é substituível. Você tem certeza disso? Absoluta. Tá bom então. Quando é meu último dia? Você cumpre 30 dias de aviso e já pode começar a transição com a empresa terceirizada. Saí da sala dele sabendo exatamente o que ia acontecer. Meus últimos 30 dias foram um exercício de frustração controlada.
A empresa terceirizada mandou 2 técnicos. Eram garotos novos, não deviam ter mais de 25 anos cada um. Formação técnica pelo Senai, alguma experiência em manutenção industrial, mais genérica. Nunca tinham trabalhado com a extrusora de plástico daquele modelo. Eu tentei passar o máximo de conhecimento possível. Mostrei as planilhas de manutenção preventiva, expliquei a frequência de cada equipamento, apresentei os fornecedores de peça, mostrei onde ficava cada coisa no almoxarifado. Mas tem coisa que não dá para ensinar em 30 dias. A extrusora 1, por exemplo. Eu mostrei para os meninos o programa de manutenção dela. Essa máquina aqui é a mais importante da fábrica. Ela responde por 40% da produção. E ela tem uma fragilidade. O rolamento do eixo principal. É um rolamento especial, importado da Alemanha, que começa a dar sinal de fadiga uns 2, 3 meses antes de travar. O sinal é um chiado baixinho que aparece quando a máquina está em velocidade alta. Se vocês ouvirem esse chiado, precisa trocar o rolamento imediatamente. Se deixar travar, o dano vai para o sistema hidráulico, pode danificar a matriz, e aí são meses de conserto. Eles anotaram. Quando foi trocado o último rolamento? Há 1 ano e 4 meses. Baseado no histórico, deve estar chegando na hora de trocar de novo. Eu ia fazer a troca agora em dezembro, preventivamente. A gente avisa pro Cláudio então. Avisem. E insistam. Esse rolamento não pode esperar. Eu sabia que eles iam avisar. E sabia que o Cláudio ia ignorar, porque peça preventiva custa dinheiro e ele estava em modo corte de custos. No meu último dia, passei na sala do Cláudio. Cláudio, só para deixar registrado. A extrusora 1 precisa de troca de rolamento do eixo principal até dezembro no máximo. Se deixar passar, o risco de travamento é alto. Estou mandando e-mail formalizando isso. Ele nem levantou os olhos do computador. Anotado. Mandei o e-mail. Com cópia pro RH, pro diretor industrial, e pros 2 técnicos terceirizados. Fui embora às 18 horas com 11 anos de conhecimento na cabeça e um arquivo PDF com os e-mails mais importantes da minha carreira naquela empresa. Arrumei emprego em 3 semanas. Um concorrente de Jaraguá do Sul, a uns 40 quilômetros de Joinville, estava procurando gerente de manutenção. Minha fama na região era boa. Me chamaram para entrevista, gostaram do meu histórico, ofereceram R$ 19.500, mais do que eu ganhava antes. Aceitei. Comecei em janeiro, 1 mês depois de sair da fábrica antiga. Ambiente novo, equipe nova, desafios novos. Mas máquina é máquina. Em 2 semanas eu já conhecia cada equipamento, cada fragilidade, cada oportunidade de melhoria. Enquanto isso, fui recebendo notícias da fábrica antiga. O seu Ademir, operador mais antigo da planta, era meu amigo. A gente se falava por WhatsApp de vez em quando. Em fevereiro, ele me mandou mensagem. Roberto, a extrusora 1 tá fazendo um barulho estranho. Avisei os meninos da terceirizada, mas eles disseram que é normal. Meu estômago gelou. Que tipo de barulho, Ademir? Um chiado. Quando acelera, aparece um chiado. Tá baixinho ainda, mas eu conheço essa máquina. Não é normal. O chiado. Exatamente o que eu tinha avisado. Você avisou pro Cláudio? Avisei. Ele disse que não tem verba para manutenção preventiva agora. Que é para esperar dar problema de verdade. Ademir, esse problema de verdade vai ser catastrófico. Eu sei. Mas ninguém me ouve aqui. Você sabe como é. Eu sabia. A mensagem do seu Ademir chegou num domingo de março, às 6h15 da manhã. Roberto, travou. Eu estava tomando café com minha esposa. Olhei para o celular e senti uma mistura de eu avisei com preocupação genuína. Tinha gente que eu gostava naquela fábrica. Conta. 6 da manhã, início do turno. A extrusora 1 travou. O barulho foi horrível.
Tipo uma explosão de metal. Parou tudo. Dano em cascata? Total. O sistema hidráulico vazou, a matriz está desalinhada. Os meninos da terceirizada estão em pânico. Chamaram manutenção de emergência de fora. Dano em cascata. Exatamente o que eu tinha avisado que ia acontecer. E o Cláudio? Chegou agora. Tá branco que nem papel. Fiquei acompanhando por mensagem ao longo dos dias seguintes. O diagnóstico foi pior do que eu imaginava. O rolamento do eixo principal tinha travado em plena operação. O travamento arrancou parte do eixo, que danificou o sistema hidráulico. O vazamento de óleo causou superaquecimento que entortou a matriz. 3 componentes principais destruídos de uma vez. O rolamento era peça importada da Alemanha. Prazo de entrega: 45 dias. O eixo era fabricado sob medida. Prazo: 60 dias. A matriz podia ser recuperada, mas tinha que mandar para São Paulo. Prazo: 30 dias. Ou seja, mesmo fazendo tudo em paralelo, a máquina ficaria parada pelo menos 45 dias. E como era a máquina principal, responsável por 40% da produção, a fábrica inteira ia operar em capacidade reduzida. Os 21 dias seguintes foram um desastre em câmera lenta. Pelo que seu Ademir me contava, o Cláudio tentou de tudo para acelerar. Tentou achar o rolamento no mercado nacional. Não existia. Aquele modelo específico só vinha da Alemanha. Tentou pagar frete aéreo para a peça chegar mais rápido. Conseguiu reduzir de 45 para 30 dias, mas custou quase R$ 80 mil só de frete. Tentou redistribuir a produção para as outras máquinas. As outras extrusoras não tinham capacidade suficiente. A produção caiu pela metade. E os clientes começaram a ligar. A fábrica fornecia embalagens para empresas grandes. Ambev, Nestlé, BRF. Essas empresas não aceitam atraso. Elas têm linha de produção própria que depende das embalagens chegarem no dia certo. Se a embalagem atrasa, a linha para. Na primeira semana, os clientes entenderam. Problemas acontecem, resolvam logo. Na segunda semana, começaram a pressionar. Vocês têm que dar um jeito. Estamos com estoque crítico. Na terceira semana, começaram a buscar alternativas. Se não conseguirem entregar até sexta, vamos ter que acionar outros fornecedores. Quando a máquina finalmente voltou a funcionar, 21 dias depois do travamento, o estrago já estava feito. Os números do desastre foram calculados numa reunião de diretoria que aconteceu em abril. Seu Ademir conseguiu uma cópia da apresentação, não me pergunta como, e me mandou por e-mail. Prejuízo total: R$ 1.847.000. O número estava dividido assim. Produção perdida em 21 dias: R$ 920 mil. Era o faturamento que deixou de acontecer por não ter produto para vender. Peças de emergência e fretes aéreos: R$ 238 mil. O rolamento custou 62 mil, normal seria 42 mil, mas urgência é mais caro. O frete aéreo custou 78 mil. As outras peças e serviços, o resto. Multas contratuais com clientes: R$ 265 mil. Os contratos com grandes clientes tinham cláusula de multa por atraso. A fábrica pagou. Horas extras e serviços emergenciais: R$ 120 mil. Para tentar recuperar produção depois, operaram em regime de 3 turnos com hora extra. Clientes perdidos. Isso não estava na planilha de prejuízo imediato, mas veio num slide separado. 2 clientes médios decidiram não renovar contrato. Faturamento anual com eles: R$ 304 mil. O Cláudio tinha me demitido para economizar R$ 7 mil por mês. Em 3 meses, a economia acumulada teria sido R$ 21 mil. O prejuízo foi de R$ 1.800.000.
Levaria 87 anos economizando 7.000 por mês para pagar aquele prejuízo. A investigação interna apontou o que todo mundo que entendia de manutenção já sabia. Falha no programa de manutenção preventiva. O rolamento da extrusora estava no calendário de troca desde dezembro do ano anterior. A troca nunca foi autorizada. Os técnicos terceirizados tinham reportado chiado em fevereiro. A ordem de serviço foi registrada, mas classificada como baixa prioridade porque o Cláudio determinou que manutenção preventiva só com aprovação dele. Ele nunca aprovou. O e-mail que eu mandei no meu último dia foi resgatado. Aquele onde eu alertava especificamente sobre o rolamento da extrusora 1 e recomendava a troca até dezembro. O Cláudio tinha respondido aquele e-mail com uma palavra. Anotado. Anotado. E ignorado. A diretoria não ficou feliz. A ligação do Cláudio veio numa sexta-feira de abril, umas 6 semanas depois do desastre. Eu estava no meu escritório novo, em Jaraguá, quando o celular tocou. Número da fábrica antiga. Atendi por curiosidade. Roberto. É o Cláudio. A voz dele estava diferente. Sem aquela arrogância de sempre. Oi, Cláudio. Roberto, eu. Olha, eu sei que a gente teve nossas diferenças. Mas a empresa precisa de você. Fiquei em silêncio, esperando. A gente quer te fazer uma proposta para voltar. Como gerente de manutenção, mesma posição de antes. Só que agora com salário de 25.000. E carta branca para montar a equipe do jeito que você achar melhor. 25.000. Quase 50% a mais do que eu ganhava quando ele me demitiu dizendo que eu era caro demais. Cláudio, eu agradeço a proposta. Mas não tenho interesse. Roberto, por favor. A planta tá um caos. Os terceirizados pediram para sair, ninguém quer assumir aquela manutenção. Eu preciso de alguém com experiência. Você disse que todo mundo é substituível. Que era só contratar técnico mais barato. Então contrata. Eu estava errado. Eu admito. Eu não entendia a complexidade do trabalho. Eu sei que você não entendia. Eu tentei explicar. Você não quis ouvir. Silêncio do outro lado. O Sr. Wilson, o diretor industrial, pediu pessoalmente para eu ligar. Ele autorizou até 28.000 se precisar. 28.000. Mais do que eu jamais imaginei ganhar em manutenção industrial. Cláudio, não é questão de dinheiro. É questão de respeito. Você me tratou como um número numa planilha. Me demitiu dizendo que meu salário era incompatível com o mercado. Agora está oferecendo quase o dobro para eu voltar? A situação mudou. A situação era a mesma. Você só não enxergava. E quando eu tentei te mostrar, você ignorou. Respirei fundo. Eu tô bem onde estou. Ganhando bem, com uma equipe que me respeita, numa empresa que entende que manutenção preventiva é investimento, não custo. Boa sorte aí. Desliguei. Um mês depois, soube que o Cláudio foi demitido. O seu Ademir me contou por WhatsApp. Roberto, o Cláudio caiu. Limparam a mesa dele ontem. O que aconteceu? O conselho fez investigação. Concluíram que a decisão de terceirizar a manutenção e cortar a preventiva foi responsabilidade direta dele. O prejuízo de quase 2 milhões caiu nas costas dele. E agora? Trouxeram um gerente de operações novo, mais velho, com experiência de chão de fábrica. Primeira coisa que ele fez foi cancelar o contrato com a terceirizada e começar a contratar equipe própria de novo. Aprenderam da pior forma. Aprenderam. Mas custou caro. Custou R$ 1.800.000, para ser exato. Mais a carreira do Cláudio. Mais a confiança de alguns clientes que nunca vai voltar completamente. Tudo porque um gestor de planilha achou que sabia mais de manutenção do que quem fazia manutenção há 25 anos. Hoje, 2 anos depois dessa história, minha vida é completamente diferente.
Continuo na empresa de Jaraguá do Sul. Fui promovido para coordenador de manutenção de toda a planta, não só da área de extrusão. Meu salário atual é R$ 23.000. Trabalho com uma equipe de 8 pessoas, todas competentes, todas valorizadas. A disponibilidade de máquinas aqui é 96,8%. Nenhuma parada não programada grave em 2 anos. Nenhum cliente perdido por falha de equipamento. É o que acontece quando você investe em manutenção preventiva. Quando você confia em quem entende do assunto. Quando você entende que o caro às vezes é o barato. A fábrica antiga? Soube que se recuperaram, eventualmente. Contrataram um gerente de manutenção experiente, não eu, outro cara que conheço da região, e reconstruíram a equipe. Mas levou mais de 1 ano para voltar ao nível de disponibilidade que tinha quando eu estava lá. E aqueles 2 clientes que perderam? Nunca voltaram. 300 mil por ano de faturamento que evaporou. Às vezes me perguntam se eu sinto raiva do Cláudio. Se não queria ver ele se dar mal. Honestamente? Não. O Cláudio não era uma pessoa má. Era uma pessoa ignorante. Ignorante no sentido literal. Ele ignorava o que não conhecia. Ele olhava para uma planilha e via números. Não via as décadas de experiência por trás daquele salário. Não via as noites que eu passei estudando máquina. Não via os problemas que eu evitei antes de acontecerem. Ele via só o custo. Não via o valor. E esse é o erro que muita empresa no Brasil comete. Olham para o funcionário experiente e veem despesa. Não veem investimento. Não veem o conhecimento que aquela pessoa carrega. Não veem o que vai custar quando aquele conhecimento for embora. Aí cortam. Terceirizam. Trocam gente experiente por gente barata. E 3 meses depois estão ligando desesperados oferecendo o dobro do salário para a pessoa voltar. Se você é um profissional técnico experiente que está sendo desvalorizado, um eletricista, um mecânico, um soldador, um operador de máquina especializada, eu tenho um conselho. Primeiro, documenta tudo. Cada e-mail onde você alerta sobre um problema. Cada manutenção preventiva que você faz. Cada vez que você evita um desastre. Guarda tudo. Segundo, conhece teu valor. Pesquisa o mercado, conversa com colegas da área, descobre quanto ganha a gente com a tua experiência. Você provavelmente vale mais do que recebe. Terceiro, não tenha medo de sair. Profissional técnico bom é disputado no Brasil. Indústria está desesperada por gente que sabe fazer. Se tua empresa não te valoriza, outra vai valorizar. E quarto, quando você sair, sai profissionalmente. Cumpre aviso, documenta a transição, deixa tudo registrado. Não sabota nada. Deixa a incompetência de quem fica fazer o trabalho por você. O Cláudio disse que meu salário era incompatível com o mercado. Disse que ia contratar 2 técnicos pelo preço de um gerente. Disse que era só matemática. Pois é. Era matemática mesmo. A matemática dele. Economizar 7 mil por mês igual a 84 mil por ano. A matemática real. Prejuízo de 1.800.000 em 3 meses. Razão entre economia e prejuízo. 1:21. Para cada real que ele economizou me demitindo, a empresa perdeu R$ 21. Me demitiram por custar muito caro. O barato saiu 1.800.000 mais caro. E eu estou aqui, ganhando 23 mil por mês, com uma equipe que me respeita e uma empresa que entende que manutenção preventiva é o que separa a fábrica que funciona de fábrica que quebra. Quem diria que matemática era tão complicada, né?